Em Rio Real, 7h02. Muito bom dia, cidade. Bom dia para você, viu? Homem, mulheres do campo, vocês que estão acordando cedo, tomando aquele café, né? Aquele quentinho, os amigos na fazenda, aos amigos também que estão chegando na Feira Livre de Rio Real. Muito bom dia, viu? Bom dia para todos vocês que fazem o Brasil crescer, porque o agro é dessa forma, não para, viu, meu amigo? Final de semana, o agro está funcionando, viu? Para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um momento, né? A Hora do Agro, do oferecimento da Natubio Fertilizantes e também da Ômega Nutri, que é da terra, é da gente. Hoje, nós estamos aqui, só eu e o meu entrevistado aqui, Janes Carvalho, ao meu lado, Renton, e aqui também a esposa dele, que veio lá da capital, da terra da garoa, hoje visitando o Rio Real, e nós estamos por aqui, viu? Vamos tratar hoje sobre muitos assuntos, em especial, vamos falar sobre praga no milho, o inimigo para acertar no controle. Você vai entender hoje como é que vai fazer através aqui do nosso querido Janison Carvalho, que vai estar com a gente, que é agrônomo. Não é engenheiro agrícola, é agrônomo, viu? Mandar um abraço aí para toda a minha turma lá na Ômega Nutri, Dona Jússi, Marcos, Vitor, também o nosso querido Gildo, a toda a turma, viu, que está aí ouvindo a gente. E vamos trazer o bom dia de Janison aqui. Janison, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo em mais um programa, A Hora do Agro. Bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia aos ouvintes da Hora do Agro. Eu estou bem, Robson, graças a Deus. Ô, Janison, o que está preocupando e chamando a atenção nessa semana a todo o agro é o El Ninho, né? O El Ninho que está chegando aí, diz que vai termos um verão forte agora aí, né? Provavelmente aí no início de 2027, né? No segundo semestre aí agora, 2026. Isso mesmo. O ANASA, eu acredito, tenha confirmado que em torno de 63% aí desse fenômeno se confirmar. Mas se a gente for ver nas estatísticas, desde janeiro que vem com essas previsões aí, elas, graças a Deus, não se confirmaram 100%. A gente teve um veranico agora em maio, mas depois as chuvas começaram a cair agora no mês de junho, muito mais espaçadas que o normal, mas está acontecendo. Para a nossa região. Em algumas outras regiões aí já se fala em percas de lavoura por falta de chuva. Nós estamos vendo aqui, a gente fez uma pesquisa e o fenômeno vai apresentar dinâmicas distintas pelo país, exigindo atenções e particularidades. Por exemplo, impactos no Brasil. Não vou trazer em todo o Brasil, mas, por exemplo, no Norte e Nordeste, que é a nossa região aqui. A expectativa, viu, Jânio, é de redução significativa das chuvas e aumento da probabilidade de estiagens, elevando o alerta aí para a segurança hídrica e agricultura nessas localidades. Então, é muito preocupante, mas eu também não acredito que vá ter esse impacto. Vamos esperar que não. Ô, Janes, como é que foi a semana no agro? A expectativa de chuva essa semana foi boa? Aí quem está na plantação do milho, a gente está vendo que muita gente já está próxima aí a colher o milho. Como é que foi? O volume de chuva foi satisfatório? Para essa semana, choveu muito pouco. Teve algumas pancadas de chuva, eu rodei muito campo essa semana. Mas, assim, no geral, a quantidade de chuva para o início do mês de junho não está nas normalidades como antes a gente tinha, né? Tá faltando mais chuva, né? Ela tá caindo com moderada, posso dizer assim, mas quando a gente pensa na cultura do milho hoje aqui nessa região de Rio Real e cidades vizinhas aqui próximas, a gente tem por mais que a gente tenha um solo arenoso, a planta ela subiu ao ponto de fazer uma cobertura, né? Então você tem um índice de evapotranspiração e de perca de umidade de solo um pouco mais moderada, posso-se dizer assim. Então a gente tem uma capacidade de campo boa ainda. E o milho, Jânio, a gente entrevistou o Du, foi um programa gravado do Agro Visita, a Hora do Agro Visita, e a gente falava com ele ali, que ele também é agrônomo, né? E o milho, depois que ele cresceu, na hora que ele está com a boneca, a espiga se firmando, é aí que ela precisa de chuva também nesse momento para ter bastante grãos, né? Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as fases importantes. É verdade, eu já querendo dar um spoiler do milho, aí. Mas assim, essa parte da boneca, né, que é a parte de enchimento de grão ali, ela é muito importante, porque se a planta performou durante todo o seu ciclo e chegou nesse momento, faltou água, ela vai dar uma espiga um pouco xoxa, mas os grãos um pouco mais leves, porque nesse ponto aí é onde a planta confirma todo o seu potencial de produção enchendo o grão. Mas nós vamos falar sobre isso agora. Vamos também trazer agora, falar um pouquinho sobre a balança comercial, Lindomar. O que muitos vêm sofrendo com o preço da laranja. A gente não deve ter acompanhado o preço da laranja, a crise na citricultura,
Nós estamos acompanhando aí a Rota da Laranja também falando sobre isso. O Laranja também, que são canais lá dentro do TikTok e também do Instagram, que falam um pouquinho. Vamos à hora, né, do momento agora, que é a balança comercial, Lindomar. Balança comercial. Oferecimento Ômega Nutri. 13 anos em Rio Real. É da terra, é da gente. 759-9713-0406. @Ômega Nutri. Olha, essa semana, inclusive, a nossa equipe de reportagem esteve visitando algumas, né, localidades, Lagoa Seca 1, Povoado São Paulinho, estivemos também lá no Mucambinho. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para todos os batedores de caçoar. Essa semana até fiz um teste, viu, Jânio, de bater um caçoar, mas só consegui andar 10 metros com o caçoar e quase caio. Então, parabéns aos guerreiros, o amigo Chacrinha aí, os amigos da Lagoa Seca 1, que nos receberam lá na fazenda. Obrigado, a gente gerou um corte aí no Rios para o Instagram, que já estamos perto dos 100 mil visualizações. Lá no TikTok já tem quase 40 mil visualizações e também no YouTube, na nossa plataforma, também crescendo bastante, viu? Então, obrigado aos amigos que estão nos acompanhando. Essa foi uma semana que os compradores de laranja também estão sofrendo, né? Os amigos aí que trabalham no acolher também estão sofrendo. Por quê? A laranja, aquela laranja suquita, ela continua entre 50 e 100 reais. Não melhorou nada, ao contrário, piorou, porque está com a dificuldade até, né, Jânio? Se a gente passa nos pomares aí, tem laranja, 3 tipos, 4 tipos de laranja. Tem aquela laranja pequenininha, pretinha, né? A mais nova. Tem a maiorzinha, também na bola de golfe. Tem a laranja já perto de madurar e a laranja madura. E as pessoas sem poder até tirar. Tem visto isso, Janderson? Tenho sim. Eu tenho acompanhado muito essa situação da citricultura aqui na região de Rio Real, onde muitos produtores, ele tá com fruto na planta, mas... E hoje, diga-se de passagem, não é uma espera por preço, é uma espera por mercado, né? Uhum. E tá se sobressaindo ainda, como a gente vem falando aí, o produtor que tá fazendo os tratos culturais com a finalidade de planta de fruta de mesa, né? Tem essa condição aí, dependendo de para onde o mercado que você vai colocar, aí você tem a 350, 400, chegando em casa aí até de 500 reais a tonelada. Mas para isso você tem que ter uma boa logística, uma boa questão comercial, posso dizer assim, né? Verdade. E aí vamos esperar que dias melhores. Olha, o maracujá tá num preço bom, R$3 o quilo do maracujá. Eu até fui comprar umas polpas de maracujá e até me surpreendi, né? O preço tá aquecido. A farinha aqui em Rio Real, né? Para vocês que querem saber da balança comercial, o feijão que vai vindo de fora, tá, meu irmão, tá salgado, R$600 a saca do feijão que vem de fora. A saca do feijão de Rio Real, você pode encontrar entre 250 e 300. Mesma coisa farinha. Farinha, para quem gosta de farinha, tá entre 200 e 250 a saca, 350 a 400 reais a farinha que vem de fora. Gosta de uma farinha, Hamilton? Óbvio. E a esposa gosta de uma farinha? Já provou, ela já provou do fato que a gente conhece aqui, da tripa do boi, daquele buchozinho. Já provou? Se não provar uma dobradinha, é maravilhoso com a farinha, viu? Então esses são os preços. A gente vai dar início agora aqui a nossa entrevista com o Janderson. Vamos ao quadro Entrevista, meu caro Lindomar Araújo. Para vocês que estão junto com a gente, o programa Hoje é a Hora do Agro, o tema é a praga do milho. Vamos entender o inimigo para acertar no controle. E hoje você vai ficar sabendo de tudo junto com a gente, viu? Ô Janderson, sabemos que o milho enfrenta diversos desafios ao longo do seu desenvolvimento, mas algumas pragas se destacam pelo prejuízo que pode causar ao produtor. Para iniciarmos a nossa conversa, a pergunta é: quais são hoje as principais pragas que merecem a atenção dos produtores de milho, Janderson? Robson, hoje na cultura do milho existe uma vasta gama de pragas ali que põe em risco a cultura do milho, mas duas em especial, né, que tem uma atenção mais voltada para elas ali, e os prejuízos podem ser grandes. Uma é a lagarta do cartucho, que é a Spodoptera frugiperda, e a outra é o pulgão verde, que todo mundo vê agora nessa fase de pendão, que também é de extrema importância econômica para essa cultura, e que se não tratado, se não controlado de forma correta, você tem prejuízo aí de 50%, pode-se dizer assim, só com essas duas pragas. Fora a cigarrinha do milho e entre outras trips,
que as pessoas acham que não acomete a cultura, mas que também tem uma importância de valor econômico muito, muito assim, preocupante. Porque o produtor hoje ele só faz controle quando ele vê. E quando ele vê já está acontecendo há muito tempo e o índice de perca em produtividade é severo. É aí onde vem a questão da prevenção, que você fala sempre, né? A prevenção é muito importante. Não deixar para agir, por exemplo, nessas pragas, quando vê o problema acontecer, quando está visível a olho nu. Isso mesmo. Quando você enxerga, o problema já está lá há muito tempo, né? Então a gente gosta de trabalhar com manejo preventivo. Eu cito muito que é o manejo sentinela, né? Sentinela é aquilo que você está velando o tempo inteiro ali, se prevendo o que vai acontecer e agindo com antecedência. Com isso você consegue manter, assim, a sua planta protegida e, consequentemente, lá no final você tem menos dor de cabeça e maior produtividade, né? Muito importante. Agora, Jandes, você mencionou aí a lagarta do cartucho como uma das principais preocupações da cultura, para que o produtor entenda melhor essa ameaça. O que é a lagarta do cartucho? Por que ela preocupa tantos os produtores? A lagarta do cartucho hoje ela é uma das... se não for a principal aqui da região, é uma das de maior... que ela causa maior dano na cultura. Porque se a gente entender, e todo mundo entende isso, que cada folha de uma planta ela representa uma placa fotovoltaica, fazendo agora uma simulação para a produção de energia. E a lagarta em si, ela ataca principalmente essa folha, né, causando danos, diminuindo o índice de área foliar, você tem menor quantidade de energia produzida para que essa planta ela venha expressar todo o seu potencial de produção. Então é uma praga de importância econômica gigante e que a maioria dos produtores hoje eles são negligenciam, na verdade, não são negligentes, porque estão preocupados muito com essa praga, porém o momento do controle é que sai do time, né? O que seria para ser preventivo acaba sendo curativo, e quando é curativo você tem uma série de problemas para controle, porque ela tem time de controle, enfim, ela tem alguns mecanismos ali que ela já tem uma resistência para a maioria dos ativos utilizados hoje, né? E que ativo, quando eu falo ativo, eu estou falando do veneno, tá? Do inseticida. E que inseticida está se usando e que momento está usando. Então, o timing do controle tem que ser bem assertivo. Agora, Jandes, essa lagarta, só uma curiosidade minha, essa lagarta do cartucho que a gente está falando aí, essa lagarta é aquela mesma lagarta que quando os nossos pais, por exemplo, eu acredito que lá em Lagarto, seu pai fazia aquela lavoura do milho catetinho, dava aquela lagarta. É aquela mesma lagarta ou essa lagarta ela é oriunda de outras regiões? Na verdade, na cultura do milho, duas lagartas. A eridânia, que vai na espiga já, depois que a espiga está pronta, ela perfura ali pelo cabelinho da espiga, entra, fica na ponteira na maioria das vezes. Essa é a eridânia, é a segunda variedade de lagarta. Essa não causa dano, mas não tão agressivo, né? E essa lagarta que você está falando aí é exatamente a mesma lagarta que vem durante anos e anos aí, se mutando e criando resistências para as tecnologias que são destinadas para o híbrido, que ele é modificado geneticamente, que é indexação da tecnologia BT, que é Bacillus thuringiensis, que cria uma toxina que assim que a lagarta acaba comendo ali, ela vai aumentar o índice de controle, posso dizer assim. Eu estava até conversando com o amigo Du, lá na fazenda, aqui na BR-101, e ele falava que ele tinha vindo há mais ou menos 3 dias. Hoje, com as tecnologias, vamos dizer assim, ficou mais fácil, né? Você vai lá, compra um defensivo na Ômega e coloca no drone e é feito esse combate com o drone, né? O drone passa e consegue, dentro de poucos dias, erradicar essa lagarta. Pronto, o drone é um viés de tecnologia que veio para somar na cultura do milho, não só na cultura do milho, mas em todas as outras culturas. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens, como todo mundo sabe que pode acontecer, né? Para a cultura do milho, o defensivo, né, tem que ser assertivo. Hoje usa-se muito o metomil, todo mundo sabe que ativo é esse. Ele tem um efeito de pegar a lagarta jovem, ele é contato, tem um alto choque, mas ele sozinho não faz, porque para além de escolher um defensivo, você tem que entender o que esse defensivo faz nessa praga, de que forma ele vai agir. Porque a gente, no mercado hoje, isso é muito comum de eu entender e eu saber que essa informação é escassa, que a maioria dos profissionais e dos produtores, eles sabem que tem um ativo, mas não sabe o que aquele ativo vai fazer no inseto, de que forma ele vai agir.
Então eu tenho produtos que vão agir direto no sistema nervoso, tem produtos que vai ser um calmante, tem produtos que vai ser um excitante. Então, dependendo da molécula, como você vai fazer essa interação desses ativos, você tem uma alta eficiência de controle. Quando você não tem esse entendimento, você faz o efeito rebote, é o reverso. É verdade. Agora, só para a gente partir para a próxima, existe algum biológico que pode ser usado no controle da lagarta de cartucho? Existe sim. Hoje o mercado de bioinsumos ele é vasto. Tem algumas cepas específicas ali que fazem sim o controle. No entanto, é importante frisar que só o inseticida biológico ele não tem um efeito choque muito rápido. Ele é um produto que você tem que associar ele junto com o químico que você vai utilizar. E na Ômega a gente tem opções. Tem um produto que chama Natuin, que você vai utilizar ali para você aumentar esse período residual, e ele é um complexo de de cepas e leveduras, né? Entre elas ali, para o controle do pulgão muito ali é a Valvera baciana. Você tem umas outras ali que é específica para fazer o controle justamente predatório dessa lagarta novinha ali e manter esse residual maior. Com isso você consegue ampliar a sua faixa de controle para essa praga de importância. Muito importante. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos lá com a Hora do Agro. Hoje nosso entrevistado é o agrônomo Jânison Carvalho, falando sobre a praga no milho. Vamos entendendo os inimigos para acertar no controle. Ô Jânison, outra pergunta que todo mundo faz, né? Uma das maiores dificuldades do campo é identificar o problema, como você mesmo falou, e logo no início. Pensando nisso, como identificar os primeiros sinais do ataque da lagarta? Antes de identificar o ataque, o momento ideal, a gente tem essas duas pragas de cunho agronômico aí que é de extrema importância. Então, o primeiro ponto é você entender que tem diferença entre uma praga e outra, né? São pragas de classes, de famílias diferentes e de aparelho bucal diferente. Quando o profissional ele está bem preparado, ele entende que a praga ele não tem o mesmo mecanismo de ação, ele não tem o mesmo mecanismo de ataque, até porque a gente hoje está falando de duas pragas, lagarta do cartucho e pulgão verde do milho, que está muito evidente aí a pressão dessas duas pragas. Da lagarta com a incidência menor por conta da temperatura mais fria, mas do pulgão, que para ele o clima é excelente ali, então ele já está bem evidente. O primeiro ponto é você entender que a lagarta ela tem um aparelho bucal que é mastigador. Então ele mastiga. Na cultura do milho, logo o milho pequenininho, você já consegue identificar que a planta está lá intacta. Você vê algumas raspagenzinhas ali que não atravessam o limbo foliar, não atravessa a folha. Se você conseguiu enxergar isso na planta, não espere ver a lagarta, meu amigo. Entre com o controle, porque ali é o momento ideal de você fazer o controle. Na maioria das vezes, o produtor ele só deixa para fazer o controle quando a planta já está maior e ele está vendo um estrago grande. Aí ele corre ligeiro ali. Nesse momento, o controle fica muito mais difícil, porque se ela chega acima de 5 milímetros, por exemplo, ela já está praticamente atingindo o cartucho da planta, e depois que ela entra, para ela sair ali para você fazer esse controle, só usando algumas ferramentas que o mercado dispõe. E o segundo é o pulgão do milho. Ele tem um aparelho bucal que é sugador. Para as pessoas entenderem aqui, eu vou ilustrar o que é um aparelho bucal sugador nesse inseto. Vamos dizer que ele tem uma agulhazinha na ponta da boca, que é o aparelho bucal dele ali. Ele penetra na planta e vai sugar a seiva. E nesse sugar a seiva ele faz dois danos. O primeiro, que ele está sugando a seiva, vai deixando a planta um pouco mais, principalmente as pontas, os ramos de crescimento mais amarelados, e vai sugando essa seiva, vai deixando ela com mais deficiência nutricional. Tudo que ia para a planta está indo para o inseto. E o segundo é depois que ele se alimenta, que ele tira essa agulha, digamos assim, da planta, ele injeta uma toxina. E essa toxina muitas vezes pode estar, esse inseto muitas vezes pode estar contaminado com vírus e causar algumas doenças na planta, que mais na frente a gente vai comentar sobre elas. Muito importante. Manda um abraço aqui para Gislene Massaranduba, nos ouvindo. Um abraço para dona Lucia no povoado Sítio, seu Zé Branco e dona Gildete Lopes, aí no povoado Tanque do Marques. Mandar um abraço aí para toda a turma também ouvindo a gente na Lagoa Seca 1 e 2, Tanque do Ribeiro, Lagoa de Baixo. Obrigado, viu, a vocês que nos encontram nas ruas e falam que estão ouvindo o programa A Hora do Agro. Vamos para mais uma pergunta. O Jânison, dentro aí do ciclo da cultura, existe algum período em que essa praga se torna ainda mais perigosa para a produtividade? Existe uma fase da cultura em que a lagarta causa mais prejuízo? Pois ela
A partir do momento que ela já se encontra na lavoura, né, o prejuízo ele é eminente. O que vai determinar se ele vai dar mais prejuízo ou não vamos dizer assim, é o planejamento que você tem para fazer o controle preventivo. Hoje, e de muito tempo, os produtores, foi criado assim, um cultural, né, lá atrás, que mesmo que você tenha um híbrido, que ele tenha tecnologia para controle de lagarta, seja resistente, né, não se precisaria usar o inseticida. Mas se a gente entender, e eu gosto de fazer essa associação com os produtores, que o inseto é igual ao ser humano, ele se adapta a todas as situações e realidades que se apresentam. Alguns vão sofrer, outros vão morrer, mas outros vão criar resistência e superar aquela mazela, aquela problemática que está ali. E a prole, que são os filhos, vão vir com muito mais resistência. Com a lagarta aconteceu exatamente a mesma coisa. Nos híbridos existe a tecnologia Viptra 3, PowerCore Ultra, Pro 4, Pro 3, Leptra, enfim, tem uma infinidade de, agora mais recente, a BT Max, que tem dado um resultado bacana, mas que já está sendo superado também pela praga, né? A gente entende que a lagarta, toda vez que ela não morreu raspando aquilo ali, ela cria resistência. E mesmo com as tecnologias, é de extrema importância você adotar o manejo preventivo com o uso de inseticidas que venham fazer esse controle mais efetivamente para que você não tenha um prejuízo lá na frente. Porque quando você age preventivamente, você consegue ter uma incidência de controle de torno de 100%. E quando você age tardiamente, só deixando... Quando você vê, o controle é muito mais complicado. Porque todos os inseticidas hoje do mercado, ele tem uma dose ali que a gente segue a bula, né? Mas a bula tá lá que ela vai controlar aquela praga, mas ela tem que estar no momento de desenvolvimento dela específico. Passou daquele momento específico ali, aí vai do entendimento, do conhecimento do profissional que está lhe orientando, de aumentar a dosagem ou fazer um mix de produtos ali para que você tenha uma eficiência ali máxima de controle e com produtos que tem residual de pelo menos ali uns 10, 15 dias, 10, 12 dias dentro da planta, ou seja, de contato, mas que tem um residual bacana. É por isso que é importante a visita técnica, né? Eu já lhe acompanhei em alguns momentos. Então, desde a plantação até ali a colheita, o agrônomo, ele faz visita técnica nas fazendas também. Faz sim. Não só, na verdade, o monitoramento tem que partir do produtor, né? Até porque quem conhece a sua área é o próprio produtor, não tem outro. O agrônomo, o técnico agrícola, os profissionais consultores que atendem as revendas e atendem os produtores aqui da região, eles têm um conhecimento, mas o que vai fazer você tomar uma decisão assertiva para aumentar o controle é o monitoramento. E a gente, enquanto profissional, não tem esse tempo disponível para estar... e queríamos, né? Mas humanamente é impossível de estar o tempo todo na lavoura ou nos momentos importantes. Então, o que vai definir o melhor momento de controle de uma praga na lavoura, como a lagarta do cartucho, ou até mesmo o pulgão, é a presença de um pragueiro ou até mesmo do próprio produtor, com conhecimento prévio, vai lá verificando sua roça, todos os dias, ou dias alternados, enfim, vai depender muito da agenda de cada um. Eu gostaria de você falasse um pouquinho, o pragueiro em si, o que é que o pragueiro faz, o profissional pragueiro? O profissional pragueiro, seja em qualquer cultura, ele tem um conhecimento diferenciado das demais pessoas, porque ele está vendo a praga todos os dias ali e consegue determinar ali o time de entrada para o controle. Porque não é... Quando eu vou sair um pouquinho do milho e vir para os citros. Quando você está na cultura dos citros ali, você vai ter uma incidência da praga, mas a pressão, a quantidade de inseto é suficiente para se justificar uma entrada do controle químico? Ou o próprio meio ambiente ele consegue fazer o controle ali, porque você tem inimigos naturais, né? Mesmo com o uso de muitos inseticidas ali que não tem seletividade, você ainda consegue ver inimigos naturais ali de uma determinada praga. Por exemplo, o pulgão, a gente tem aquele soldadinho, a joaninha, né? Ele é um predador natural dessa praga, do pulgão, que também acontece na cultura dos citros. E aí a importância do pragueiro, ele entendeu a pressão populacional daquele inseto e fazer a tomada de recomendar a entrada para o controle químico dessa praga. Então o pragueiro é de extrema importância, o monitoramento de fato, né? Para que você tenha sucesso no controle dessas pragas. Rapaz, muito interessante. Nós aprendemos aqui muito com a Hora do Agro. Agora, Jânison, muitas pessoas associam o pulgão apenas ali à sucção, né, da seiva. Agora, mas o problema
pode ser muito maior. Quais as doenças o pulgão pode, assim, estar transmitindo para o milho? Que as pessoas só se preocupam na sugação da seiva. Isso, se preocupa em sugar a seiva porque, de certa forma, ele está tirando o alimento da planta, né? Então, e outra, ele só se desenvolve nas partes terminais, ou seja, nas partes novas. Porque a planta, ela joga tudo que ela tem de melhor ali de seiva para as partes de desenvolvimento, de crescimento. É como se fosse uma mãe jogando, e de fato, jogando para as partes de crescimento da planta, e esse inseto só vai nessas partes moles. Então, ele não causa só o dano por sugar a seiva. Como eu falei aqui, ele pode jogar alguns vírus, os vírus do molicute, os vírus do enfesamento, né, que é muito comum, que muitas das vezes é atribuído só à cigarrinha, quando na verdade você tem uma praga que já está escondida ali desde a implantação da lavoura e o produtor não sabe identificar. Por exemplo, o pulgão ele tem duas formas, né? Ele tem a forma do pulgão sem asas e o pulgão alado, que são distintos. Você não consegue, se não tem um conhecimento sobre a praga, identificar o pulgão alado. O pulgão alado, e eu acho que muito produtor que está me ouvindo aqui, ele vai se atentar agora ao que eu vou falar. Para você identificar o pulgão, você tem que ir na planta pequena, o milho pequeno, ali é a fase ideal. E aí ele é uma mosquinha minúscula, preta, com um parzinho de asas um pouco maior que o corpo. Aí olha aquela moscazinha ali, não dá muita importância. Não, é só uma mosca. Na verdade, ela está ali fazendo ovoposição, né? E a ovoposição da mosca do pulgão, ela é diferente da ovoposição da lagarta, da mariposa da lagarta. Você consegue identificar a ovoposição da lagarta na folha, né? Porque ela tem um sistema ali diferente, são muitos ovos. Já a mosca do pulgão, ela é diferente. A forma de ovoposição dela chama-se endorfídica. Ela coloca o ovo embaixo da pele da folha, que é protegendo ali o ovo, e ele eclode. Quando ele eclode é onde você consegue enxergar o pulgãozinho já pequenininho, e esse que geralmente a gente identifica, ou o produtor só se dá conta quando já está o milho pré-pendurando, que é onde ele realmente aparece, porque não tem mais folha para ele ficar escondido. E aí, onde o produtor ele acha que o controle lá na frente, quando na verdade tem que ser lá no inicinho. Rapaz, que história. Você falando da mosca aí, eu lembrei do berme, né? Quem conhece o berme ele posa, né? No humano, no animal, e ele acaba picando e colocando os ovos, que depois de um certo tempo aquele ovo eclode, cai na terra, ou dentro da cabeça a gente cai no chão, a mesma coisa aí, parecido com essa mosca do pulgão, né? Impressionante, por isso que é importante você ter, passando por uma revenda boa, ter um profissional, como o Janis aqui falou, né? O praguista, até mesmo o agrônomo, fazendo visita técnica para identificar. E aqui na Hora do Agro, a gente fica sabendo de tudo isso. Ô Janis, agora, quando essas doenças chegam à lavoura, quais são os sinais que o produtor deve observar? Quais são os sintomas das viroses transmitidas pelo pulgão? Pronto, os sintomas das viroses, vou botar assim, do vírus do enfesamento, que é o mais comum, né? Para além disso, a planta dá outros sinais. Para o produtor enxergar que ele está tendo problema com a doença causada por o CMV, que é muitos produtores de milho sabem do que eu estou falando, né? Que é o vírus do enfesamento. Você tem o raiado fino, a planta está lá toda verde, só com as listas meias esbranquiçadas saindo da base da folha para até a metade. Você tem o enfesamento vermelho, que é onde a planta tem as folhas das plantas apresentam uma tonalidade meio arroxeada, que muitas vezes é confundida com deficiência do nutriente boro. O raiado fino muitas vezes é confundido pelo produtor como deficiência nutricional, porque esse raiado ali nas folhas, né, tem uma característica bem semelhante com a deficiência de zinco, com a deficiência de manganês. Só que a diferença é, quando é uma deficiência nutricional, a planta não vai na folha inteira. Ou é na metade da folha, quando é um zinco, ou é da metade da folha para a ponta, como quando for o magnésio, por exemplo, o manganês, perdão. Então você tem umas características para diferenciar o que é uma deficiência nutricional e o que é uma doença. Para além disso, o pulgão também ele causa multispigamento, a planta endóida. Nessa questão dele estar sugando o tempo inteiro nos terminais de crescimento da planta, no cartucho, e ele soltando essa toxina, ele acaba prejudicando o crescimento da planta. Ela causa uma desorientação fisiológica na planta e ela acelera os processos de desenvolvimento fisiológico, ou seja, ela acelera o crescimento,
Só que ela não cresce, ela diminui o intervalo entre os pontos do como, o como dá um encurtamento, e a característica é simétrica, posso dizer assim. O que for de sintomas, para você entender, a planta ela muda a coloração, ela deixa de crescer, ela encurta, o espaçamento entre nós fica muito curto, a planta não cresce, né? E para além desses, ainda tem o multiespigamento, que muita gente vê botando 3, 4, 5 espigas embaixo de uma única folha ali. Isso. Aí não, é porque o milho é muito produtivo. Na verdade, ele sofreu um ataque ou de pulgão ou de cigarrinha, porque as duas pragas, ela dissemina o vírus do CMV na planta. E o olhar clínico de quem está no campo todos os dias, como engenheiro agrônomos, técnicos agrícolas, é muito importante para tomar a decisão prévia, né, preventiva, para que evite o máximo desses prejuízos na lavoura. Importante, só para a gente ir para o intervalo comercial, às 7h33, o normal, Jânio, numa planta dessa aí, do milho, é quantas espigas por pé? E é plantado a gente, no milho catetinho, lembro que meu pai era 3 milho que a gente colocava dentro do buraco, né? E no milho, no caso, o milho híbrido aí, esse milho que é plantado, cada pé de milho coloca quantas espigas? O milho, a planta de Média. milho hoje, quando a gente pega os primórdios de milho lá, ela tem capacidade de colocar até 7 espigas. É mesmo? Tem a capacidade. O que vai depender pro milho catetinho, lá atrás, sem indexação, sem as tecnologias presentes hoje. Porque foi feita a melhoria genética para que ele permanecesse com uma, no máximo 2 espigas ali, quando o híbrido tem prolificidade, mas ele tem capacidade de colocar até 7. Porém, como toda mãe preocupada, ela só dá prioridade para a primeira espiga. As outras vão ser mediana ou banguelas. O produtor sabe o que eu estou falando. Eu sei também o que até porque ela não tem estrutura para suportar tanta peso, posso dizer assim, que depois que as espigas crescem fica pesado. E depois da modernidade e da predisposição genética para esses híbridos, eles são trabalhados para colocar uma única espiga que tenha valor agronômico, peso, qualidade de grão, que é o que realmente importa para a agricultura. Maximizar o insumo. E a quantidade de plantas que você falou antigamente, o pessoal colocava de 3, 4. Ainda se usa essa metodologia, né, nos baixos investimentos, na agricultura familiar, por falta também, às vezes, de acesso às tecnologias de plantio. Hoje existem máquinas pequenas, além das matracas, né, que colocava ali dentro, caía 2, 3 caroços, como você está falando. Existe hoje mecanismo que você coloca o adubo e a semente e sai só empurrando como se fosse um carrinho, ele joga uma semente e o adubo já junto ali, você tem uma maior assertividade nesse plantio. Já planta adubando. Então, respondendo, o ideal é que seja uma semente por cova, né? Você vai maximizar o rendimento. Quando você coloca 3 plantas numa cova só, você está me dizendo ali que vai estimular uma competição grande. A primeira planta que nasceu, ela vai ter raiz suficiente para dominar as outras. Então, a primeira vai produzir bem. Ou na situação das 3 germinarem muito parecido, que não é difícil, elas vão estar o tempo todo brigando por espaço, por água e por nutrientes. Então, a produtividade não é tão boa. Coisa interessante, viu? Eu vou ao intervalo comercial e na volta também vamos ter a pergunta aí do ouvinte. Já tem gente mandando pergunta aqui, querendo saber da gente sobre o milho, né? Quanto tempo é para se colher o milho, quanto tempo leva. Daqui a pouquinho, Jânio, em meio às perguntas do segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. 7h38. Olha que a conversa com o Jânio passa rápido o tempo, viu? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e retornaremos já já. 7h42, a você que está tomando seu café, você na feira, mandar um abraço para Dona Neide, que já está ouvindo a gente aí na rua Ayrton Senna, meu amigo Lu também está ouvindo a gente, obrigado. Diga aí de onde você está nos ouvindo, viu? 759-9107-2027. Estamos recebendo Reniton. Será que é Reniton mesmo o nome, rapaz? Tô certo? Tá certo. Reniton, só encostar um pouquinho, a gente já está ali ouvindo aí. Ô Reniton, hoje você está também fazendo parte aí da comunicação da nossa Ômega Nutri. Qual o papel, meu irmão? Bom dia e diga aí o nome dos seus pais para aquelas pessoas, eu sei, né? O nome dos seus pais, sua mãe também, como passa por mim, aquela alegria toda. Mas fala aí para as pessoas lembrar do seu pai, que cortei o cabelo com ele. Seu pai cortava o cabelo? Era, né? Isso. E seu pai, seu Zezito Barbeiro. E o nome da sua mãe é? Ana Cabeleireira. Tem Ana e Cristina. E Crispina, tia, irmã né? gêmea. São gêmeas, justamente. Você está morando em São Paulo, né, Reniton? Atualmente sim, estou em São Paulo, passei um tempo no Paraná, também trabalhando com empresa do segmento do agro,
E agora vou completar 2 anos em São Paulo. E aí, hoje você faz o que lá em São Paulo, lá nessa parte da comunicação da Ômega? Na parte da Ômega, a gente produz esses comerciais que vocês ouvem aí, com o jingle também, as músicas. E aí eu estava até conversando com o Fabrício, né? Por que eu gosto de trabalhar com empresas do agro? Porque é minha origem. Nasci aqui em Rio Real, me criei aqui, meu avô era produtor rural, meu pai também pecuarista, pequeno pecuarista, né? E aí acabei que eu levei essa paixão. Não segui trabalhando diretamente no agro, mas no meu setor de atuação, o agro acaba envolvendo tudo, né? E aí na comunicação, na gestão, como eu estava comentando agora há pouco, o trabalho que a Ômega faz é essencial nesse trabalho de educação. O Jamison, os outros consultores no campo ali. Estou com a Agro desde 2018, estou com a Ômega desde 2018, aquela parte ali de comunicação da marca, o primeiro canal do YouTube, todas as propagandas iniciais ali, que a gente tem que estudar o conteúdo que o Jamison traz, o conteúdo que o Fabrício traz com as outras marcas, para sintetizar isso e passar para o ouvinte, né, para o cliente que está na última ponta, porque o que importa para ele, na verdade, é o lucro líquido no final da operação, né? E quando a Ômega trabalha com esse processo de educação, ajudando ali no manejo, na economia durante a produção, é o que vai fazer com que sobre para ele, no final das contas, o lucro líquido ali para ele poder investir na educação dos filhos, crescer, construir o patrimônio dele, né? Coisa boa, viu? A gente estudou junto no Ponciano, né? Lembra? Corria muito ali naqueles corredores do Ponciano. E hoje é bom, meu irmão, saber que você também tá na mesma área. Vamos até trocar, né, umas figurinhas aí pelo Instagram para a gente fazer uma parceria. Nós também estamos aí trabalhando, graças a Deus. Hoje estamos tendo uma notoriedade. E agradecer a cada um de vocês. Que bom que você está, meu irmão. E também apresenta aí, tá com a esposa aí. A esposa tá gostando aí de Rio Real? O Nordeste. Primeira Sim, vez? Muito. Primeira vez aqui. Seu nome? Rafaela. Rafaela. Tá gostando do Nordeste, Rafaela? Estou. Muito. Esse período agora já comeu milho assado? Ainda não. Tá, como milho assado, um amendoim, viu? Aproveite também, eu disse aqui para as pessoas, nós do Nordeste, nós gostamos muito de uma carne assada. Aproveite, chama o Rento para comer uma carne assada, um churrasquinho aqui à noite, né, com a jantinha, é bom demais, Eu né? acho que muita gente sabe que o paulista chama o munguzá de curau, né? Isso. E a pamonha De curau. A pamonha de curau e o munguzá de Canjica. E o aipim é mandioca. Eu provei É para ela mandioca. historicamente, Isso. eu provei para ela historicamente que nós estamos certos. Eu fui na origem etimológica do nome e o nosso nome para o munguzá faz mais sentido do que o nome que eles deram. Verdade, verdade. Mas é maravilhoso. Amo também a culinária paulista, né? Nós que temos ali um irmão e mais 2 tios em São Paulo, né? Amo São Paulo, gosto muito de São Paulo. São Paulo só falta uma coisa, na capital era praia, né? É só uma praia lá em São Paulo, meu amigo. Era top. Mas, gente, obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigada. A gente vai dar continuidade. Sempre que vem em Rio Real, avisa pra gente bater esse bate-papo que é bom. Só vir aí, Janison, pra gente continuar aqui, para o tempo dar. Vamos lá. Ô, Janison, vamos falar agora sobre o manejo, onde muitos produtores ainda enfrentam dificuldades para obter um controle eficiente dessas pragas. Qual é o erro, Janison, mais comum, né, aí que você vê que os produtores cometem no manejo dessas pragas? O principal erro é agir tardiamente, né? Eles só agem, na maioria das vezes. Hoje Quando o problema está instalado, é a olho nu. quando vê, né? Que é igual o Santo Tomé, só acredita vendo. Verdade. Acho que a maioria das pessoas pensam dessa forma. Porém, o agir tardiamente, ele pode ser um empecilho muito grande para a sua produção lá na frente, né? Porque quanto mais tarde você age para fazer o controle de uma lagarta do cartucho, por exemplo, maior dificuldade você vai ter para, de fato, fazer o controle. Porque eu falei, ela tem times de entrada. Então, eu vou falar aqui em milímetros, para você entender, para o produtor também entender aqui, porque não adianta eu falar no primeiro Insta, terceiro Insta, quarto Insta. Insta, pessoal, é as fases de desenvolvimento da praga, tá? Da lagarta. Até ela virar pupa e depois mariposa. Então, falando em milímetros, para você entender, quando ela faz a ovoposição, ela vai ter ali em torno de meio milímetro, 1 milímetro. Milímetro é quase nada. Mas o time certo, até para você ter um controle mais eficiente com qualquer inseticida que você venha colocar ali, que seja para essa praga, é até
4 milímetros, mais ou menos. Se ela passar de 4 milímetros, o controle já fica mais difícil. O inseticida que foi desenvolvido para controlar aquela praga já não faz tanto efeito. O momento de aplicação, que na maioria das vezes, dependendo muito do tamanho da lavoura, diga-se de passagem, que tem que associar logística ao controle, fica um pouco mais complicado. Você vai ter que usar um arsenal de guerra, posso dizer assim, moléculas mais pesadas, produtos mais novos, com moléculas novas ali para fazer esse controle. Então, quando o produtor ele só faz a ação do controle quando ele já vê o prejuízo, ali muitas vezes, eu vou ser até exagerado, 98% das vezes, se ele fosse fazer uma única entrada para fazer o controle e depois o monitoramento preventivo, ele vai fazer 3, 4, 5 aplicações. E inseticidas que na prática são muito eficientes já perdem o seu efeito. Por quê? Como eu falei aqui anteriormente, a expertise do profissional que vai estar lhe dando assistência, que vai estar fazendo as indicações de um químico para fazer o controle dessa lagarta, tem que ser acentuado principalmente para a praga, entender a parte fisiológica desse inseto, né, para você fazer a indicação de produtos que venham realmente, com doses adequadas, que venham fazer realmente o controle dessa praga. Eu vou citar uma experiência que eu tive na região de Sátiro Dias, onde um produtor ele nos deu a oportunidade de estar presente na área dele ali, auxiliando a equipe dele, o ano passado, mês de agosto. A pressão de lagarto lá foi tão intensa que a gente fiz 2 recomendações preventivas. E aí, eu não vou citar o nome do produtor, óbvio. Aí eu fiz 2 recomendações preventivas já sabendo o histórico da região. E aí, no meio do caminho, ele perdeu o time de aplicação, entrou com um produto, subdosou os produtos e não controlou. Aí ligou, eu fui lá, e no momento que eu fui lá, eu identifiquei que tinha sido subdosados os produtos. E aí a gente fez uma recomendação de correção e fez a aplicação. Com 2, 3 dias, a gente conseguiu até desalojar a lagarta de dentro do cartucho usando um desalojante, que hoje é uma tecnologia que é mais uma ferramenta que veio para melhorar nesse controle mais efetivo da lagarta do cartucho. Então eu recomendo todo produtor que está me ouvindo aqui hoje, vai fazer controle de lagarta, de espodóptero de perda, associe, além dos inseticidas, um bom desalojante, né? O desalojante mais utilizado na agricultura e aqui em Rio Real é o enxofre, mas só o enxofre hoje já não faz tanto efeito. Até porque também ele tem uma dificuldade, quando é o líquido não, mas quando é o pó ele tem uma dificuldade de diluição. E não tem uma efetividade de desalojar, de causar desorientação na lagarta. Deixa eu só lhe fazer essa pergunta, você fala lagarta do cartucho. O cartucho, como é esse cartucho? Fica onde ali no milho? Pronto, para as pessoas, os produtores entendem o que eu estou falando. Então, a planta de milho, ela pequena, ela já vai ter algumas folhas. Então, ela tem fase de desenvolvimento. Ela coloca 18 folhas, para você ter ideia. Então, é onde a gente fala muito de V1, V2, V3. Então, são a quantidade de folhas que ela emite. E aí, nesse time, ela pequena, até os primeiros 25 dias, ela é só um charutozinho ali das folhas desenrolando. Entendi, chama, é isso. Em termos técnicos, é o pseudocaule. Então, você vai ver que ela vai desenrolando. A partir de 15, 20, 30 dias mais ou menos, ela coloca o primeiro o primeiro nó em cima do solo. A partir dali, ela já dá um boom no crescimento muito rápido. Então, o que era pseudocaule começa a virar uma cana, que é o que geralmente vê os internóis, né? Os internódios. Ali, ela ainda está desenrolando folha. Então, o cartucho fica nas partes mais novas, que a planta é o ponto de crescimento. Brincadeira. E ela fica alojada ali dentro. E ela fica alojada. Ela vem, na verdade, ela não entra por cima. Ela vem, raspa aqui, faz um buraco, comendo, né, óbvio, e vai furando a parte abaixo. Lembra que eu falei que o inseto ele é inteligentíssimo, ele só vai nas partes mais nobres da planta? Então, os pontos de crescimento é onde você tem a melhor concentração de carboidratos, açúcares, fotoassimilados que a planta produz. Então, ela só vai ali. E quando ela entrou nesse cartucho, irmão, ela criou um bunker, posso dizer assim. Ela tá fica ali se alimentando o tempo todo, comendo as partes mais novas. E de noite ela sai para se alimentar. Muitas vezes sai, outras não. Então é onde a gente entra com essa ferramenta do desalojante. Na Ômega a gente tem um muito bom que eu particularmente experimentei durante 2 anos ali fazendo
testes, e esse produto ele deu um resultado muito bom nessa questão do desalojar. E o momento de aplicação, essa é a terceira dica, que nem era para estar dando dica assim tanto, mas eu vou estar dando assim, porque a gente gosta de ajudar o produtor, a Omega trabalha com informação, e quando a gente dissemina essa informação, a gente ajuda todo mundo. Então o melhor momento de fazer a aplicação do controle dessa praga, lagarta do cartucho, eu recomendo que comece a fazer as aplicações a partir das 3h30, 4 horas da tarde. Muitas vezes não vai ser possível por conta do tamanho da área e a logística. Mas se tiver como fazer as aplicações a partir do finalzinho da tarde, a gente entende que a mariposa está voando, a lagarta, o clima vai ficando mais ameno, vai ficando mais favorável para esses insetos andarem. A lagarta ela dificilmente sai dentro do cartucho. Mas à noite, de madrugada, ela ainda sai, porque ali é um ambiente que está favorável para ela, mesmo que ela não saia durante o dia, mas à noite ela passa para andar, as mariposas, as borboletas. Quem não vê as borboletas, você acende uma lâmpada de noite aí em qualquer lugar, você vai ver meio mundo de mariposa rodando. Então o melhor momento de aplicação é depois das 3h30, 4 da tarde, para levar o iniciozinho da noite. Você tem mais tempo desse produto na planta, esse inseto está andando mais, vai entrar em contato muito mais fácil com esse inseticida, né? E aí a efetividade no controle ela mais, vamos botar assim, de 90% a 95%. Tá vendo aí, Rafaela? Pro cuscuz chegar na nossa casa, o cuscuz santo de cada dia, por onde passa, Charles? Olha, aqui é a hora do água, o tempo passa. Vou dar uma adiantada aqui, senão a gente no final do programa, porque é muita curiosidade sobre o milho, né? Aqui, Janus, é bom de papo, a gente aqui tá hoje batendo um papo super especial. Ô, Janus, você falou aí algumas vezes sobre a importância de acompanhar a lavoura. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais desse ponto. Qual a importância aí do monitoramento da lavoura? Fala um pouquinho mais sobre a gente aí, sobre isso. O monitoramento da lavoura vai voltar na retórica do pragueiro, ou do monitoramento do próprio produtor. Eu visitei agora há pouco tempo no sítio ali do seu Pancabocco, aqui na Água Fria, né? Pai de Bitinho. Sei quem é. Aí a gente visitando a lavoura, eu adentrando lá, fazendo monitoramento, e eu, particularmente, quando eu vou na lavoura, eu trago o produtor para perto e passo informação. Porque se eu municio ele de informação, eu estou fazendo com que ele tome decisões antecipadas e assertivas. E mostrando as diferenças que a planta fala com a gente. Os insetos ali mostram os sinais que estão ali. Então, a importância do monitoramento é você entender primeiro, entender da praga, saber quais são os sinais que ela apresenta na planta, que é o dano que ele causa na planta. E quando é o pulgão, você só vê no finalzinho, porque ele fica o tempo todo no desenrolar das folhas, e o produtor só vai ver quando a planta está quase pendurando. Então, o monitoramento prévio é você entender os sinais que esse inseto causa de dano na planta. A lagarta é muito fácil. Você enxergou raspagem nas folhinhas, o milho com 2 folhas, se ele já tiver incidência de lagarta, já vai ter uma raspazinha. E, nesse caso, o aparelho bucal da lagarta ele não é tão potente quanto ela já mais velha. Ele não consegue romper a folha, fazer o buraco. Mas ele faz umas raspagens e deixa só uma peliculazinha. E aí o produtor, você que está me ouvindo, você entrou na sua roça, viu qualquer planta de milho que está lá, uns pontinhos ali que é bem arredondados no início. Você viu lá que está ferido, você já não pensa 2 vezes, vai buscar o produto, vai buscar para fazer a aplicação, para você aumentar essa eficiência de controle, para que você não perca a área foliar e, consequentemente, produtividade, né? Importante. Vamos falar um pouquinho também, depois dessa tomada de decisão, outro fator determinante, né, pelo que a gente está vendo para o sucesso, é o controle e a qualidade da aplicação. A tecnologia de aplicação influencia no resultado do controle ou não? Influencia muito. Hoje, quando a gente fala de tecnologia de aplicação, existem 2 momentos de uso de pontas de pulverização para a lavoura do milho. Por exemplo, eu vou fazer primeiro a entrada com herbicida, né? A planta tem que estar ali. O momento ideal é que seja entre V1 e V2, 2 folhinhas ali. Até porque tem alguns herbicidas ali que tem seletividade, né? Você tem o glifosato, que é de uso comum, e você tem o glufosinato. Algumas plantas de milho só aceita a molécula do glufosinato. E aí você tem um time de aplicação, né? E o produtor, às vezes, ele, por logística ou por dificuldade, um dos gargalos é o maquinário. Ou entender o melhor momento, que às vezes o produtor fica esperando a planta ter folha para fazer a aplicação, e não é assim que funciona. No preventivo, você tem no milho, para fazer um manejo bacana, com a planta em V2, entrando com 2, 3 folhinhas. Eu vou falar V2, mas vou falar o número das folhas aqui para o pessoal entender. V2 ou V3, que é de 2 a 3 folhinhas, ela está com um cartucho ali enrolado saindo, mas ela tem 3 folhas expandidas.
é o momento ideal para você fazer o seu trato cultural de herbicida. Então, para o herbicida, a ponta de pulverização, o bico, é tipo leque. Né? Ele vai ter ali uma angulação de 50 graus, mais ou menos, salvo engano. E aí a altura dessa aplicação tem que ser no mínimo 50 centímetros para que esse leque feche e dê uma sobreposição muito boa. Porque você está direcionando ali, dá peso de gota e evita deriva. Então você tem um volume de cauda bacana. Quando eu vou fazer uma aplicação foliar no milho ou para controle de lagarta, o ideal é que a ponta de pulverização seja de cone cheio. Por quê? No momento da aplicação, eu não tenho o leque mais, que é o herbicida. Eu vou ter um cone cheio, que é como se eu estivesse pegando um chuveiro. Isso aqui é uma comparação, tá, pessoal? Não é que vai ser o chuveiro. Mas eu vou ter maior situação de atingir o alvo por conta do volume desse produto e vai estar espalhado como se fosse um chuveiro e vai pegar dentro do cartucho dessa planta. Então vai ter o maior índice de cobertura foliar do veneno, ou do inseticida, do fungicida, ou do fertilizante foliar. Você vai ter um maior índice de assertividade nessas folhas, consequentemente você vai cobrir ela melhor e o inseto vai conseguir ter maior área de contato em cima desses produtos. Importante. Vamos lá, nossa penúltima pergunta. O Janison, atualmente fala-se muito em manejo integrado, no uso das ferramentas complementares, até mesmo do controle químico. O uso de produtos biológicos, você já falou isso aqui também, mas gostaria que você repetisse. O uso de produtos biológicos também pode ajudar? Com certeza, Robson. O bioinsumo ele veio para ficar, a agricultura se modernizou, né? As tecnologias estão aí. E os produtos biológicos são ferramentas importantíssimas dentro do manejo. E aí eu costumo dizer, não sou eu, é a literatura. Manejo integrado de pragas, é o famoso MIP, onde você faz a associação do químico com o biológico para que você aumente essa eficiência. Vai chegar uma fase, eu espero, que só o controle biológico ele venha resolver, né? E os produtores ganhem consciência, as cepas e as leveduras venham com maior qualidade, assim como os produtos da Natubio, né, e consiga manter só o biológico dentro da lavoura. Mas o correto e o ideal é que você faça essa mesclagem, use sempre associando um químico com um biológico. O químico vai dar um efeito de choque muito rápido, né? A praga está lá muito grande, lá já passou da fase de insta, você entra com inseticida com um efeito de choque muito rápido, e o biológico ele vai colonizar todos os outros insetos que ficaram lá, porque ele vai se perdurar, vai se multiplicar em cima da folha e vai manter essa eficiência. Então, o ideal é que esses produtos possam ser utilizados em conjunto com outras estratégias para reduzir a pressão das populações e ajudar na prevenção da eficiência dos inseticidas, né? E da eficiência também da tecnologia de controle de lagarta já disponibilizada na própria planta, na semente. Hoje agora existe uma preocupação crescente com a resistência das pragas, né? Você disse que ela aí estão a cada dia se mutando, né, ganhando resistência, né, até mesmo as inseticidas disponíveis no mercado. Como evitar resistências das pragas aí aos inseticidas? Rapaz, primeiro é a rotação das moléculas, né? Isso aí é fundamental. Acho que todo produtor, do pequeno ao médio ao grande, ele tem essa consciência que não pode se usar a mesma molécula 3, 4 aplicações sequenciais. A gente ainda vê muito isso dentro do nosso cenário agro. Não é o ideal, porque toda vez que você faz a aplicação de uma molécula e na sequência você faz ela de novo, depois vem ela de novo, é o que eu falei. Os insetos, assim como a gente, se adapta a todas as situações de intempéries difíceis. Então, tudo que não morre cria resistência e vai proliferar, colocar as lagartinhas no mundo aí, os pulgões, com a maior, já dando geneticamente aquela tolerância àquela molécula. E aí a gente vai perdendo a eficiência dos inseticidas e vai perdendo a eficiência, obviamente, do controle dessas pragas. Então o correto é que seja feita a rotação dessas culturas, entender o modo de ação desse inseticida, como eu falei no começo do programa. Cada inseticida ele vai pertencer a um grupo químico, cada grupo químico vai ter um modo de ação no inseto. E hoje a gente pode associar o químico ao fisiológico. Tem alguns produtos que já vem integrado. Você tem uma molécula química como o dioxacarb, que ele vai agir de forma sistêmica, gestão e contato, e você tem o novaluron no mesmo produto. E aí já vai ser fisiológico, ele já vai agir no ovo e na lagarta pequena. Janderson, como que
esse ativo fisiológico desse produto vai agir na lagarta. A lagarta, assim como a gente, o corpo dela é formado de quitina. Para o pessoal entender, quitina a gente também tem no cabelo, as unhas da gente é quitina, então o corpo do inseto é formado por quitina, principalmente. E aí esse produto Novaluron, que é esse ativo dentro desse produto, do Indoxacarb mais Novaluron, o Indoxacarb é como se fosse a metralhadora, ele vem com efeito de choque muito rápido, tem um residual de até 10, 15 dias, você pega o adulto que entrou em contato. E o Novaluron, que é o fisiológico, ele vai agir diretamente na inibição do crescimento desse inseto, ele inibe a produção dessa quitina. Então o inseto não cresce, se ele não cresce, o produto que você colocou ali vai fazer efeito, age no ovo, fazendo o efeito ovicida, e você tem um maior espectro de controle. Show de bola. Agora, para a gente finalizar, né, sobre milho, nesse São João é melhor a gente comer curau, canjica ou cuscuz? Qual é o melhor? Ou todos? Na minha opinião, quanto mais melhor, né? Com certeza. Aí vai depender muito do gosto individualizado de cada produtor. Eu particularmente como cuscuz de manhã, meio-dia, de noite, se deixar... Eita, rapaz, cuscuz é bom com tudo, viu? Né, a gente faz E o curau também, que a Rafaela falou aqui também que... Uma canjica, a Rafaela conhece a canjica. A canjica é o curau, né? É. Mas eu aqui na Bahia, o curau, eu já vejo mais como o mingau, né? Mais mola um pouquinho. E a canjica é mais concentrada. Eu amo a canjica. Agora, uma pamonha. Comeu pamonha? Depois a pamonha é na palha do milho. Na palha do milho. Passa lá na feira, rapaz, para ela conhecer. Vende na palha do milho. Jânison, querido, obrigado pela sua presença. Eu acho que a gente tirou muitas dúvidas aí dos produtores, dos amigos. E é sempre bom. Parabéns pela sua desenvoltura, viu? Por estar sempre contribuindo. E lembre-se sempre de uma passadinha na Omega Nutri, que você encontra todos esses produtos aqui que o Jânison falou, da Natubio Fertilizantes, já, né, um produto que é consolidado na área da Ceoba. Obrigado, Jânison. Obrigado você. Eu vou aproveitar o ensejo e fazer um convite aos produtores da região de Buquim. Você falou na Natubio. A Natubio é a linha de fertilizantes e bioinsumos que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio na Omega Nutri. E a Natubio também tem outros parceiros em outros municípios. Uhum. Por exemplo, no dia 20 de junho agora, a gente vai fazer uma ação promocional em um parceiro da Natubio lá em Buquim, que é a Agro Sergipe, do nosso amigo Joaquim. Né? A gente vai estar promovendo um dia de bate-papo lá, um café da manhã bacana, levando informação. Vai estar eu, vai estar a Vitória Meron. Muito possivelmente vai estar Vitor lá junto também, dando essa assistência. Vai ser um dia 20, vai ser um dia de quê? Vai ser um sábado, é o dia de feira lá em Buquim. Sábado, rapaz. Vão descer por que hora pra lá, vocês, mais ou menos? Lá começa, acho que a feira... Vai ser no momento de feira. Então a loja lá, que é a Agro Sergipe, que é essa revenda que faz essa comercialização dos produtos da Natubio, ela começa lá das 7 da manhã e vai o dia inteiro, né? Vou tentar aqui ver se a gente vai gravar um agrovisita pra gente ir com a equipe. Levar a Charla lá também pra gente fazer uma filmagem legal. Querido Renito, também, Rafaela, obrigado, viu, a todos vocês. E dia 20 vamos estar lá em Buquim. É a hora do agrovisita, a gente pode lá fazer um programa, viu? Um programa pra gente exibir aqui, viu? Vamos dar ideia, Fabrício, pra nós estarmos lá. Jânison, querido, vamos agora tomar aquele café, né? Eu vou pra casa agora na correria hoje, vou trabalhar mais um pouquinho. E obrigado, meu irmão, por ter, né, essa forma de você se dirigir aos ouvintes que todo mundo consegue entender bem, viu? Forte abraço. Obrigado. Vamos embora? Vamos lá? Um abraço, Lindomar. Vamos dar um tchauzinho aqui, Jânison. Dá um tchauzinho, obrigado aí. Lembre-se, você pode acompanhar essa entrevista também lá no YouTube e também no Instagram, @Omega Nutri. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado. E vamos trabalhar porque o agro não para.